Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Da TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você pode assistir também nas nossas redes sociais. Os nossos apoiadores culturais são Biomédica. Se você precisa montar a sua academia ou atualizar seus equipamentos, dá uma procurada aí no com o Sérgio Savian, na Biomédica, que com certeza você terá o melhor atendimento. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Vem aí, final de ano, né, uma camisetinha do Grêmio aí para a gurizada, para você mesmo, aproveitando que o Soares está indo embora, então compra uma camiseta do Soares para ficar de recordação. Bom, por que só do Soares? Do Valência não? Não, sabe quais são as duas camisas do Grêmio que estão vendendo mais? Soares e Luan. O Luan está no Grêmio ainda. Sabe que está vendendo uma barbaridade, inclusive estão lançando uma outra camiseta especial para o Luan, e os caras estão dizendo que o Luan vai embora. Mas eu acho que não, porque o Grêmio está lançando uma camisa nova para o Luan, e agora foi feito um lançamento agora essa semana aí. Deve ser brilhante essa aí, para o cara se enxergar na noite, né? O torcedor noturno está aderindo, né, a camiseta do Luan. Pergunta que não quero calar, tu vai me agradecer, tu e o Saviano? Não, eu vou te parabenizar pela ausência do bigode. Tá, pois é. Mas você não vai me agradecer, tu e o Saviano? Porque graças a mim vocês aproveitaram o sonho. O Savian aproveitou, você engordou 2 quilos. Levou os dois? Engordou 2 quilos, Savian. Eu sou amigo. O campeonato tá maluco, eu só falo qualquer coisa. No último programa nós falamos no teu sonho aí. Aliás, no último programa foi lançado um desafio. Foi lançado um desafio aqui para o Souvenir e para o Savian. E eu vou lançar para vocês também para o próximo programa, que vou dar um tempo, só se vocês quiserem já hoje fazer isso aí. Eu dei um tempo para os dois em casa fazerem uma relação, né, de que se fosse dirigente do seu clube, quem mandaria embora nessa janela aí? Quem atiraria pela janela? Quem mandaria embora? Não, mandar embora é mais fácil do que contratar. A gente pode fazer hoje quem manda embora e na semana que vem quem atiraria pela janela? O Savian fez um jornal ali de quem atiraria pela janela. Vou começar pelo Savian então, Savian. Na verdade é o seguinte, primeiro que vai embora, né, seria o Renato. Tá? Seria o Renato. E eu traria o Juan Pablo aquele treinador lá do Fortaleza, sim, né? Com o argentino Voivoda. O argentino de 48 anos, ele tem 48 anos, chegou em 2021 no Fortaleza e ganhou o seguinte: 3 copas, 3 campeonatos cearenses, uma Copa do Nordeste. Levou 2 vezes o Fortaleza para a Libertadores, tá? Uma semifinal de Copa do Brasil e alcançou um 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 2021. Ele tem uma equipe lá técnica que são 6, na comissão técnica dele são 6. Sabe o que ele ganha por mês para toda essa comissão? 790 mil. Esse é o salário que os 6 profissionais ganham, né? Então, realmente é um salário que seria, né, importante para o Grêmio, um profissional que vem conseguindo grandes resultados, e a gente vê que realmente o time dele joga bola, né, é um time que vale a pena tu assistir jogar, né? Então, seria a primeira troca que eu faria, seria essa. Jogadores que deveriam sair, tá? Eu coloco o YouTube, que eu não sei que nem que chegou, que é o Juan Manuel. O Grando tem que sair do Grêmio, né? O Pedro Jeromel, pela idade, só tu vê o que ele jogou esse ano, né? Praticamente não jogou esse ano. 3 partidas. 3 partidas, né? A Avenida Reinaldo, né? Que é uma avenida aquilo ali, né? Bruno Vini, zagueiro, o Natan Pescador,
O Lua, apesar de ouvir essa notícia agora, de que ele está vendendo bastante camisa, né? O Ferreirinha, que realmente está saindo, é um salário muito alto, né? Para ser um jogador de segundo tempo e jogar às vezes, né? O André, aquele camisa 9, né? E eu explico que é um jogador jovem, mas esses caras tiram lugar da base, né? Tiram o lugar dos jogadores da base. O Gustavinho, esse Gustavinho, eu acho que não entrou em campo nenhum jogo. Acho que não. Bruno Alves, zagueiro esse aí, né? Galdino e Galvão. O Galvão esse não faz gol nem em treinamento. E sabe qual é o salário dele? 1.200.000. Exatamente. 1 milhão. Com o salário dele, tu paga toda a comissão técnica do Fortaleza. Né? E o Ferreirinha ganha 700 mil. E o que eu colocaria como titular? Jogadores que eu traria da base e colocaria como titular na equipe do Grêmio. O Gustavo Martins, que eu acho um excelente jogador. O Ronald, volante. O Cuiabano, como lateral esquerdo. E o Natan Fernandes. Então, o meu time, para iniciar agora, seria... O goleiro não teria, né? Eu não teria o goleiro, né? Teria, uma das... O Grêmio tentou o teu, que tu pediu, mas não ouviu não. Não? O goleiro do Corinthians. Não deu certo. Ele quer encerrar a carreira no Corinthians. Tá. Aí seria o lateral direito João Pedro, Gustavo, Kahneman e Cuiabano. Seria essa a defesa. O Ronald seria o volante, né? Com o Vila e o PP. E ainda sobraria Carvalho e tal. E daria mais uma oportunidade para o Cristaldo, porque eu estava observando, ele foi comprado pelo um caminhão de dinheiro. Quando ele foi comprado, ele era o melhor jogador do Uruguai, né? Exatamente. E ele está se naturalizando paraguaio para jogar ainda na seleção paraguaia. Bom, na frente, Natan Fernandes, tem que ser titular, é um ótimo jogador, e eu ainda coloco aqui o Soares, porque eu estou vendo aí alguns manifestos daqui, dali, que está jogando no Uruguai, algumas coisas, pode acontecer, mas se não acontecer, tem que contratar aí, no mínimo, 2 jogadores de muita qualidade aí para frente, um jogador de lado, um 9 goleador, né? Então seria isso aí que, se eu fosse diretor de futebol do Grêmio, eu faria essas negociações. Perfeito. Aí, posicionamento do Saviano. Vocês colorados, podem concordar ou discordar, se quiserem também. Não, e eu cortaria uma coisa já de cara. Eu cortaria um nome que está aí no mercado, que se chama Edenilson. Eu cortaria esse nome, porque o Edenilson não é volante. O Edenilson é um jogador de meia, de segundo volante, né, para jogar mais adiantado. Ele faria aquela do... Isso aí, nós temos 3 jogadores que fazem isso e fazem muito bem. Ele faria que o Ramiro fazia aquela época no Grêmio. Mas eu não sei se ele tem energia ainda para fazer, porque ele já está, o Edenilson já está... Então, essa contratação que eu vi que está aí nas páginas, aí eu cortaria. Com certeza não serve para o Grêmio. E até porque ele teve problema por sair aqui do Internacional, problema com a família, né, com torcedores, eu acho que não seria um ambiente muito agradável para ele vir para o Rio Grande do Sul de novo. E aí, gurizada? Eu concordo com a lista do Saviano. Não acrescenta mais ninguém? Não acrescento mais ninguém. Eu acrescento o Soares só, mas daí esse já vai pelos meus motivos de coloradismo que eu acrescento. Ele não jogou ontem, Soares. Eu acho assim, ó, que por não saberem gerenciar a coisa toda, o Grêmio perdeu um baita goleiro, que foi aquele menino que eu esqueço o nome lá, que deu soco em parede, que ficou furioso. Que está lá na Bahia. Que está no Bahia. Né? Então, se o Grêmio tivesse sabido gerenciar aquilo ali, o Grando podia estar ali na reserva, esperando a hora da vez de jogar e tal, e ninguém ia estar querendo o Grando fora. Porque goleiro tem isso aí, goleiro tem um tempo de maturação, goleiro às vezes precisa, um ano tá bem, o outro ano não tá, e o Kehler, que arrebentou a boca do balão, e agora o pessoal prefere um goleiro com a costela quebrada do que ele embaixo da trave, né? Mas o único reparo que eu faria, se não fosse essa questão, eu acho que o Grando ainda pode melhorar, só que
Quando bota o cara na fogueira e ele sabe que não tem ninguém atrás dele ali para fazer sombra e é tudo com ele, às vezes a cabeça não funciona legal. E aí, desbigodado? Não, como eu cuido da minha casa, no caso dos outros, né? Eles façam, né? Eu só discordo de uma coisa. Eu acho que o Renato tem que ficar. O Renato tinha que ficar. Tem que ficar pro bem do Internacional ou pro bem do Grêmio? Pelas duas coisas. Mas tem uma relação aí que não essa relação Grêmio-Renato, ela não se dá em outro time. O Renato não tem em outro time e o Grêmio nunca vai ter com outro técnico. Então o Renato se iria para o Flamengo. O Flamengo está com técnico, né? O Botafogo arrumou técnico agora. Vai para onde? Para o Rio? Vai jogar futebol. Então eu acredito que essa relação de amor e ódio, isso é uma paixão louca, né? E que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei quem... O Inter tem muito jogador, né? Tem muito jogador. Eu estou vendo aqui na lista do Inter que tem jogador como o Amoroso, esse que pintou como um excelente jogador. O Inter não tem uma peça de reposição no lugar do Alan Patrick e não jogou. E é um jogador que encanta. Tem esse outro, Ricardo Matias. Ele é filho do Amoroso. Do Amoroso. Com 1,96 m, 17 anos. Esse aí, o menino que eu falo toda vez aqui. Então, assim, do time titular do Inter, e o Inter achou um time titular, né? Tá? Só o Johnny vai embora. Mas para aí tem Gabriel e tem o Gabriel e o outro, aquele Rufi. É o Gabriel, né? É o Gabriel que é o Rufi. E tem o Romulo. E tem o Romulo. Tá? Daí tem lista aí, Luiz Adriano, né? O Wendel, tem um monte de gente para mandar embora. Adriano mandaram embora. E uma coisa que eu não mexeria era no técnico. Como eu sou um cara que sempre procuro ser coerente, e eu critico muito essa história de trocar técnico toda hora no Brasil, né? Eu acho que deixou o poder. Não tem um problema de infância para ser treinador? Como tu defende treinador? Né? Não, mas não é a questão. Eu defendo a incoerência e a hipocrisia da crônica brasileira, que elogia, que aplaude projeto de trabalho na Europa, treinador que fica lá 5, 6 anos, e aqui o cara perdeu uma partida e quer tirar. Né? Então, assim, aí falta convicção. O Inter era o time que melhor estava jogando. Teve problemas. Né? E a gente está terminando um campeonato dos níveis técnicos mais baixos que tem. Todos os times têm 11 jogadores. Todos os times. Botafogo tinha 11, Flamengo é 11, Palmeiras é 11, Inter é 11, Grêmio é 11. Eu acho que o treinador fez o que possível. Quando o time é eficiente dentro de campo e não está sendo eficaz, eu não posso cobrar o treinador. O cara que chega na frente do gol ali erra um gol. Mas o Grêmio joga com 10 sempre, 10, 9, depende do Renato. Então, qual é a diferença? Não dá para fazer essa mistura, mas se eu tivesse hoje o Soares no Inter, o Inter era o time com o melhor ataque do Brasil, com o que produz. No estilo de jogo do Inter, o Soares não jogava, essa que é a questão. Eu canso de ver também as pessoas dizendo assim, o Soares não ia perder aqueles gols que o Valência perdeu contra o Fluminense. Não ia, ele não ia dar aquele pique de 50 metros e chegar na frente do gol para errar. Outra coisa, a gente sempre discutiu aqui desde o início, se sabia que o Ener Valência não é um 9, ele é um segundo atacante. E o Wanderson é um segundo atacante. Então, os dois estão fazendo um papel. Não tem um definidor lá dentro do Inter. Né? Então, eu acho que primeiro tem que ter a questão... que o Inter, na realidade, contratou o Ener Valência na pressão, né? Quando o Soares começou a crescer, o Inter tinha que fazer alguma coisa. O Ener Valência produziu, acho, bem mais do que a gente imaginava. Né? E eu tenho dito, o futebol brasileiro está num nível técnico baixíssimo. Um exemplo da nossa seleção, a gente tinha falado daqui a pouco, né, ontem. Pelo amor de Deus, os 2 gols que tomaram ontem de cabeça, né, de um cara, eu estava vendo o segundo gol ali, o cara tem, acho que uns 15 centímetros a menos que o nosso zagueiro. E ele veio lá de trás, pulou, saltou, aí tu vai culpar goleiro. O Alisson não saiu, mas como é que vai ser naquela bola? Né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era manter o treinador. Né? Essa convicção, para tentar mais um ano. Tenho dito sempre que está na hora de os times como o Inter e Grêmio abrir mão de um campeonato gaúcho. Eu tenho dito sempre, a gente tem lá 300 jogadores dos 15 até os 20 anos lá. Bota a jogar agora no campeonato gaúcho, né? Campeonato de 2 meses, e treina um time e depois pega... Mas será que o torcedor aguenta mais um ano sem campeonato gaúcho? Mas já aguentamos tanto tempo que não... Eu acho que... Mas não adianta tu querer ganhar gaúchão, aí tu fazer o time metade do ano. Como o Inter tem feito, né? É o meu que está tocando aqui. O Druzé me incomodando para jogar bocha. Tem um botãozinho assim que tu aperta do lado. Não, mas ele tá no silencioso. Tu viu que está no silencioso, né? Não tem problema nenhum, né? É silencioso nem meu time. O time do Inter, é um time silencioso. Então eu acho que a primeira coisa era manter o Cudê. Pelo que eu vi pelos 2 candidatos a presidentes do Inter, os 2 falam a mesma linguagem, né?
Mas será que não é para o Xavier que colocou isso, né? Será que é para um anular o outro, mas depois na hora eles decidem alguma coisa? Eu acho que eu penso assim, o aproveitamento dele é 33% do Campeonato Brasileiro. Porque às vezes o Xavier colocou isso aqui e eu achei até inteligente a posição do Xavier. Eles estão brigando pau a pau pela presidência. Aí um lança o Cudê, outro lança o Cudê, mata essa questão não define voto. Não vai definir voto. Isso aí. Entendeu? Depois ele define o treinador. Mas eu acho que é falta de convicção. Eu acho que o Cudê não é o responsável. Né? Ele tem 11 jogadores. Reclamam quando ele troca coisa desanda, mas é porque não tem um banco qualificado. Né? E como eu disse, é um campeonato que são todos os times que estão aí na ponta de cima aí, tem 11 jogadores, né? E até porque, e vocês acompanham o que eu tenho falado, eu disse lá quando faltava 39 pontos, alguém me criticou aqui, quem tem 50 pontos tem chance. Ah, não, é o Botafogo. Eu que critiquei. Aí. Eu assumo as minhas responsabilidades das coisas. Então, exemplares que ninguém quer esse campeonato. Agora nós temos 2 partidas decisivas. Ontem a gente se encontrou na rua hoje, tu falou um negócio que eu achei muito engraçado, que queria que tu repetisse aqui. Parece que tem vírus na taça. Eu acho que a NASA vai... Porque assim, ó, e eu falei aqui no programa passado, o jogo mais importante do Grêmio será contra o Atlético Mineiro. Ganhando do Corinthians. Perdeu agora, porque o Atlético agora vai a 60 pontos e vai entrar na briga. E não tenho dúvida de que o Filipão fazia lá um ferrolho lá atrás lá e com o Paulinho e Hulk lá na frente. Né? Eu não quero que Atlético... Flamengo e Bragantino vai ser um jogo decisivo. O Bragantino ganha do Flamengo. Imagina a pedreira vai ser para o Inter aqui depois. Né? Então, todo esse time tem chance. Vai ser decidido lá no último. No último. Matematicamente, o Grêmio tem que ganhar do Cruzeiro, do Atlético. Se ganhar do Atlético, ele tem chance de ser campeão. Mas tem que ganhar. Se empatar, já vai só para o G4. Eu acho que ele perdeu o título quando perdeu para o Corinthians. Claro. Agora ficou na obrigação de ganhar do Atlético. Ele está falando um troço muito certo. É difícil ganhar lá do Atlético Mineiro. Muito difícil. A chance do Grêmio ser campeão é isso que eu estou colocando. Matematicamente, ele tem ganhado do Atlético. Se não ganhar do Atlético, ele não busca mais título. Mas como nós estamos falando aqui, estamos falando aí sobre o Internacional, eu acho que ele falou uma coisa muito bem, muito correta. O Internacional tem um poder de criação muito grande. São 3 jogadores que criam: Valência, o Patrick e o... Maurício. O Wanderson. O Wanderson, Valência e Patrick. São 3 criadores. Quando o Maurício está num bom dia, ele cria também. Exatamente, né? Mas ele é um pouco mais finalizador do que os outros. Né? Ele sai um pouquinho, ele perde um pouco da criatividade, mas ganha na finalização. Então, o Inter precisa de um camisa 9 de área, mas que flutue, que seja habilidoso, para que esse pessoal que venha de trás tenha, né, para fazer essa troca, para fazer uma boa parceria. Ele cair na ponta e o outro entrar e confundir a defesa. Então, o Internacional não é muito difícil. Ele colocou outra coisa muito correta. O Internacional tem volantes, quer dizer, a saída de outro volante não vai criar problema no Internacional. Os laterais do Internacional são bons. O Inter tem bom goleiro, tem bons zagueiros. Eu confesso agora como gremista, o Inter tem mais time que o Grêmio. Sim. O Inter tem menos treinador que o Grêmio. Só que entendeu? Porque o Grêmio, o Renato, não é que seja um grande treinador, mas é um cara de vestiário que está levando, junto com o Soares, o time do Grêmio. Entendeu? O Cudê, eu vi... Se tivesse um bom treinador, mas o aqui, elenco do Internacional é melhor que o do agora Grêmio. deixa eu me encher. Olha a peça por peça, goleiro. O Internacional tem melhor. Lateral direito. Não, tudo é melhor lá atrás, tudo é melhor. Volantes tem melhor. Tudo melhor. Meia são melhor. Não, o Vila Sante é muito melhor que o... se bota ali no para o ímpar. Vila Sante ou Johnny? Eu boto Vila Sante no meu time. Não, sim. Claro. Quando o Vila Sante... Eu acho que tem 2 jogadores que são superiores, né? 3, eu coloco 3. Eu coloco o Kahneman, o Vila Sante e o Soares. O resto perde. O resto perde para os jogadores do Internacional. Eu gosto do lateral. Mas o Internacional tem um problema seríssimo que o Grêmio não tem, que é o cara que faz gol. E o Internacional está fora aí todas essas competições em função de não ter. Você se lembra que eu falei aqui, ó, eu voltei aqui, ó, 23ª rodada, quando o Grêmio perdeu para o Bragantino 2-0 lá. Né? E eu disse, o Grêmio teve 3 chances de gol antes do Bragantino fazer gol. 3 chances, na cara do goleiro, e errar. O futebol é detalhe hoje, mais do que nunca o futebol é detalhe. Né? Depois disso, o Grêmio venceu o Palmeiras por 1-0. Ninguém esperava, o Palmeiras já disputou no Libertadores. Depois, na 25ª, o Grêmio empatou com Fortaleza. Eu estou falando o seguinte, o que mudou no Grêmio?
começou a fazer gol. E aquilo que a gente fala, e o Salé estava falando, o Inter é o time mais eficiente no futebol brasileiro. Chuta um monte de bola a gol, não faz. Grêmio e Bahia deu 18 chutes no Grêmio, não fez gol. É verdade. O Soares teve uma chance e fez um gol de 1-0. Então, mais do que nunca, esse campeonato assim, que foi do detalhe, do detalhezinho. O Inter produz muito, eu acho que o Inter tem bons laterais, né? Tanto o Hugo Malo como o Bustos, né? O René. A nossa zaga não é ruim, o Mercado é um bom zagueiro, o Vitão também é, talvez um cara um pouquinho mais rápido ali. Centro médio, sai o Johnny, mas tem o Gabriel, foi o cara que ano passado estava batendo, tem Maurício, tem Alan Patrick, o Wanderson é um dos caras que está aí, números, um dos caras que mais dá assistência, mais dribla para frente, né? E o Valência produz. Precisa de um 9 e peça de reposição. Estou vendo assim, temos aí esse Amoroso, por que não é aproveitado? E o cara... Ricardo Matias, por que Ricardo Matias, o Inter falhou no treinador, no preparador físico e no camisa 9. É fácil de corrigir. Eu vou dizer para vocês o seguinte, para trocar o treinador, eu concordo com o OG. Se fosse para trocar o treinador, só tem 3 nomes que eu queria no Inter, se não for um desses 3, não precisa trocar o treinador. Abel Braga, por motivos óbvios, mesmo motivo que o Grêmio sempre recorre pro Renato Gaúcho, eu quero sempre o Abel Braga no meu time. Eu nunca vi o Inter jogar mal, pelo menos, não, uma partida, claro, né? A gente já viu jogar uma partida, mas assim, ter uma temporada ruim, péssima, com o Abel na casa mata. É os outros que jogam melhor. Então, tipo, ter o Inter uma péssima temporada com o Abel na casa mata, eu nunca vi. Aí o outro seria o Vojvoda, ou então o Carpini do Juventude. Um desses 3 aí eu aceito que aceitaria trocar pelo Kudê. Se não, fica o Kudê. Eu também acho que o problema do Inter é mais anímico do que qualquer outra coisa. O Inter estava muito confiante que ia passar do Fluminense, tomou aquela paulada e o Kudê não se recuperou. Não é questão de que o grupo não se recuperou, o Kudê não se recuperou. Como é que um cara que está para baixo vai motivar um... É que aquelas coisas que a gente não tem de futebol. Um exemplo disso é o Santos. Todo mundo achava que o Santos, depois do 7-1 que tomou no Inter, ia desandar. O Santos começou a melhorar, começou a fazer partidas. Mas é que E por incrível que pareça, o Santos vai ficar fora da Copa do Brasil, né? O time com o nome do Santos vai ficar fora da Copa do Brasil. Porque não vai atingir lá o resultado do Santos. Sobre o Kudê, o pessoal do Atlético Mineiro fala muito bem dele. Até fizeram churrasco, ele saiu de lá, porque ele é bom de vestiário e bom, o trabalho dele é muito bom. E no Internacional é a mesma coisa, o pessoal gosta muito dele lá. Eu só vejo o problema do Kudê na volta do intervalo. Eu acho que ele não vê o jogo. Mas daí ele não vê o jogo. A direção tem que dar grupo. Que aí, mesmo ele errando a substituição, ele acerta. Se tu tiver grupo. Eu discordo do Ogier da questão do Rufi. Para mim, o Inter tem que trazer um outro volante ano que vem. Para mim, o Rômulo é o melhor reserva do Arangues. Não é o Bruno Henrique. É o cara que, se ele jogasse um pouquinho mais para frente no lugar do Arangues, ele carimba muito mais do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem a mania de pegar a bola e tentar afunilar o jogo na ponta direita, na velocidade, que já tem o Maurício ali para fazer isso e o jogo fica confuso. E para mim é um dos motivos que sempre que sai o Arangues... tira o Arangues do time e você perde. Não é por causa da saída do Arangues, é por causa de quem entra no lugar do Arangues, que não tem nada a ver com o estilo. Se botasse o Rômulo um pouquinho mais para frente a jogar no lugar do Arangues, ele ia fazer mais parecido com o Arangues do que o Bruno Henrique. E o Gabriel se perdeu depois da lesão, só faz falta. Por mim, o salário é altíssimo dele, 800 mil reais para ser reserva, não justifica. Manda embora e traz um volante, um Cuejar, um cara para ser titular no lugar do Johnny. Para mim era... E aí o Luiz Adriano pode... Agora, quem tem 3 articuladores, como tem o Internacional, tem 3 grandes articuladores, eu acho que não precisa expor muito os laterais e nem também o pessoal, os volantes, né? Dá para jogar por trás da linha da bola, tem uma segurança maior defensiva, porque tu tem 3 caras que criam, então a bola tem que chegar em condições para eles. Às vezes, eu concordo contigo, jogar essa bola muito na frente, querer sair, abrir setores... acaba tomando os gols que o Internacional toma e tu não tem, né, a possibilidade de fazer o gol, porque o gol sempre sai desses 3 jogadores, Wanderson, Alan Patrick e o Maurício. Exatamente, e sai o por aí. Ele é uma peça rara, né? Porque ele volta e marca várias vezes. Ele é parecido com o Arangues.
E aí, fisicamente, né? E aí, às vezes, eu tô olhando o jogo e tá falando, olha ali o bote do Arangues, quando fecha a câmera foi o Maurício, não foi o Arangues. Né? Ele volta, ele marca, ele aperta. Ele trabalha muito. Eu talvez, se fosse um outro articulador que não fosse o Maurício, talvez o esquema do Cudê não fosse funcionar também tão bem, porque tem ali só o Johnny e o Arangues para proteger. Por essas situações que eu acho que está na hora de dar continuidade. Né? O Inter tem um bom time, vai sair só o Johnny, tem convicção, aí não vai ter desculpa, tu vai ter um time já no início do ano. Não está saindo dois? Quem era o outro? Não está saindo o Maurício? Mas não acerta aí no Maurício. Tem um monte de peça de reposição. Tá? Bota essa gurizada jogar o Campeonato Gaúcho, né? De vez em quando lá bota o time titular. Terminou o Campeonato Gaúcho, quando começar ali, tu vai começando a mesclar, né? Vai lançando um Amoroso, vai lançando esse Matias, né? Tem aquele menino que começou a jogar agora, lateral, que é zagueiro, como é que é o nome dele? É um nome composto até, que é muito bom e jogou contra o Curitiba. E entrou, né? Então, Dalla Corte, né? Dalla Corte. Então está na hora de ter um pouquinho de convicção. Senão tu vai mudar todo mundo embora, buscar treinador, começa um preparo, vai começar a chegar lá para metade de maio, junho, não tem convicção. Mas eu estou vendo vocês falar mais em volante. Quem seria o 9 para o Inter? Eu quero o Benedetto no meu time, já desde não sei quando. Eu quero o Benedetto no meu time. Eu queria uma mistura de Flávio Bicudo com Dario Maravilha. Não, eu quero um 9 mais técnico. Não, mais técnico tem o Valência. Eu quero um cara lá que dê de bico, de joelho, de barriga. Apesar de eu não gostar dele, da pessoa dele, eu por mim queria o Yuri Alberto de novo no Inter. Eu acho que ia casar ali com o Valência no ataque. Acho que até o Sacha casaria bem com o Valência. Quem que sai? Alguém tem que sair. O Wanderson não pode sair. O Alan Patrick não pode sair. Vai sobrar pro Maurício sair. Entendeu? Não, mas aí não é o muda o estilo, mas aí eu tenho medo, muda o jeito de jogar. Mas não é a característica que o Inter precisa desse rapaz aí. Certo? Eu só gosto. Esse aí tá numa fase horrível. Ele tá numa fase horrível. Eu só gosto do estilo. O cara, aquilo que tu falou, móvel, que cai na ponta também, que volta mais ou menos que o Cano faz, ele volta para armar o jogo também. Mas goleador. Pra ti abrir mão. Jogador pro Inter teria que investir tudo que tem de dinheiro, era o Cano. Ah, sim, Porque tem que pensar alto. Ou o John Kennedy, mas aí não tem como. Mas tem que pensar alto. Porque não tem muitas contratações para ser feitas. Né? Então tu tem que investir tudo nesse jogador aí, que é o fundamental. Eu ainda acho, eu não sei qual é a situação do Benedetto, eu sempre falo nele, porque eu penso que um cara que é reserva do Cavani no Boca, ele tem que estar com vontade de sair, tu entendeu? E o futebol brasileiro é muito mais atrativo para ele financeiramente do que o Argentina. Por que o Flamengo busca? Exato. O Flamengo botou a disponibilidade agora em dinheiro, aí 400 milhões para contratar. Agora, sonho, assim, aí era o Pedro do Flamengo. Ah, sim. Aí sim. Aí muda de patamar, né? Mas é aquilo que a gente vê assim, e está cansado de ser provado no futebol brasileiro. Tem jogadores que jogam muito bem no time que ele está. Ele sai do time dele, né? Sacha era queimado no Inter, é goleador no Brasil. Mas o pessoal não tinha paciência, né? Eu tenho dois caras assim que eu não perdoo a torcida do Inter, nem a imprensa gaúcha por ter queimado, que foi o Ricardo Goulart e o Lucas Lima. Sim, entendeu? Então, a imprensa gaúcha e a torcida queimaram os caras. Eles eram uns guri que tinham que segurar o Inter na primeira divisão ali, aquela época que o Fernandão foi técnico e tal, que o Inter estava perigando para não cair. Aí queriam o quê? Que eles salvassem o Inter, que eles pegassem a bola, botassem debaixo do braço, passassem por todo mundo e enfiassem no gol, que nem o Neymar às vezes fazia na seleção. Agora, isso aqui nós estamos aqui falando, mas a direção do Internacional fala que o grande problema do Internacional é um camisa 9? Não, acho que não. Acho que eles têm convicção de jogar assim desse jeito. Assim como a direção do Grêmio não fala em camisa 1. Pois é, ele tem que ver as convicções. A gente aqui de fora analisando, vendo, chegamos a essa conclusão. Mas será que eles chegam a essa conclusão? Acho que não. Eu acho que eles pensam que o Valência ainda está se adaptando, que ano que vem, que agora com uma pré-temporada junto com o grupo e com mais tempo adaptado, que ele vai responder no que vem à altura e fazer os gols. Porque eu particularmente eu acompanhava, eu gostava já, eu não sou desses que só vai na onda assim. Eu realmente conhecia o Ener Valência, quando falaram, vão trazer o Ener Valência. E eu me lembro até de brincar. Ele fez o primeiro gol dessa última Copa, né? Na verdade, os 2 primeiros gols da Copa foi o Ener Valência que fez no jogo da abertura ali contra o Qatar. E eu tava lá assistindo o jogo e ainda brinquei com meu pai. Falei, cara, como eu queria esse homem no Inter e tal.
Mas achava que era um negócio impossível, tu entendeu? Daqui a pouquinho surgiu a notícia que ele Valência no Inter e o cara veio mesmo. Eu acompanhava ele e ele joga muita bola e faz muito gol. Por que ele tá perdendo tanto gol no Inter assim? Não sei, pode ser que seja só um problema de adaptação mesmo, entendeu? Mas eu acho que a direção do Inter tem essa convicção, que ano que vem ele vai acertar o pé e não vai perder tanto gol assim, e eu acho que eles não vão atrás de um grande camisa 9. Tem que ter continuidade. Eu acho que eles vão atrás... Mantém-se o que está bem. Né? Eles vão ir atrás de um 9 emergente, de um cara que... não um cara... E eu acho que esse 9 está dentro do Beira-Rio. Eu acho que é o Ricardo Matias. Está dentro do Beira-Rio esse 9. Mas daí para isso tem que tirar o Luiz Adriano de lá, porque enquanto o Luiz Adriano estiver lá, sempre ele vai ser a opção para entrar no lugar do time. O Luiz Adriano tem contrato até quando? Quanto tempo tem? Era 2 anos, se eu não me engano, quando ele fechou. Então vai até o final do ano que vem? Vai. Até a metade do ano. O que me preocupa também são os jogadores que estão voltando em empréstimo, né? Tem aquele Michel, que está voltando aí. Tem o melhor negócio que o Atlético Goianiense já fez na vida dele, que ele vendeu um jogador pro Inter, depois o Inter emprestou para ele, pagando metade do salário, o volante aquele, como é que é o nome dele? Eu sei. Mas tem esses caras todos estão voltando em empréstimo, tem que desovar esses caras, não tem condição de manter eles aí. Tem que fazer uma limpa no elenco do Inter, promover jogador da base, botar essa gurizada para jogar o gauchão, botar esse Gabriel Barros para jogar. Quem é Valentim Albano? Não faço nem ideia. É do Inter? Não faço ideia. Da Argentina? Não jogou nenhuma partida, não sei se já foi embora. Por esse nome aí deve ser porteiro. Lucas Farias. E quem mais aqui? Esse Campanharo deve ir embora. O Campanharo é outro que pode ir. Estevão se queimou aqui, não adianta, não botaram mais. Tá? Enquanto o Estevão tiver, o Amoroso não joga. É esse tipo de coisa. Gustavo Prado, não sei nem quem é. Não sei também. Você vai pro Prado. Tá? Anderson, também não sei. Tá? Gabriel Teixeira, é o Gabriel, né? Deve ser. O Gabriel Teixeira, eu acho que é o Gabriel. Wendel tem que ir embora. E aí tem o Gabriel... Não veio. Luiz Adriano. O Enzo, esse. O Enzo é filho do Fernandão. Mas esses aí subiram agora, então, porque eu nunca vi eles nem no banco. Nem o Amoroso, nem o Ricardo Vinícius Matias, Souza, nem o Enzo, eu nunca vi. Jean Dias está indo embora, porque não deu certo o Inter, é um jogador de time do interior, não adianta, não aproveita. Ele recebeu uma proposta para jogar em algum time da Série B e ele não quis sair na janela. Alain Anis. Ele acha que tem mercado para a Série A. Alain Anis, 20 anos. Tá? E o Ricardo Matias tem 17 anos, 1,96 m. O Ricardo Matias, procurem no YouTube os lances de cara. Claro, tem aquela coisa, mas é lance, só pegaram o filé do filé. Mas ali tu pega alguma coisa, tu consegue ver. O cara joga muita bola. E assim, daí, claro, ele jogando no sub-20 contra a gurizada, que tem metade do tamanho dele, chega a ser covardia. Jogou a bola na área, gol sempre. Esse aí tem muita questão de contrato, né? Que os caras escondem muito o jogador, porque daqui a pouco tu põe para jogar o cara... Né? Arrebenta com o jogo, contratinho desse tamanho e tu perde o jogador. Então eles escondem muito o Pato, né? O Pato mesmo, ninguém botava para jogar até renovar com ele e não botaram para jogar. Exatamente. O Grêmio também tá recebendo de volta 6 jogadores aí, ó. Vê se dá para aproveitar algum desses aí. O Rodrigues, zagueiro que está nos Estados Unidos. Esse provavelmente vai ser vendido, né? Porque os caras que estão querendo ficar, os caras têm opção de compra que estão querendo ficar com eles, que jogou bem o campeonato da MSL lá. Deixa eu ver quem é o outro. O Guilherme, o atacante aquele. Sei, o atacante do lado esquerdo, né? Será que pode ser aproveitado? Já jogou por aqui, não. Perde muito gol. Tem o Campaz, né? Esse tá jogando bem lá. Mas aqui a noite pegou ele. Pois é, mas será que vale a pena? O pessoal está dizendo que o Grêmio não está querendo dar oportunidade, mas o problema é que os caras estão sem dinheiro para comprar, né? Então tem que botar, não tem o que fazer, né? O Campaz está tendo lá no Rosário Central um bom desempenho, né? E não é fácil jogar lá, hein? E que mais? Acho que mais esses aí, os outros que estão vindo. Campaz é do cara de São Borja, né? Do homem do arroz, né? Ele ajudou a comprar. Tu que tem sempre aí, o Inter também está recebendo 6 ou 7 jogadores, né? Sim. Eu até posso olhar aqui, mas o Michel, centroavante, aquele que estava emprestado para São Paulo, teve a ideia de que talvez ele fosse ficar no São Paulo, não foi aproveitado lá, não tinha porque o São Paulo ficar com ele, voltou. O outro que eu lembro de cabeça que está voltando
é esse do Atlético Goianiense, que eu não recordo o nome agora, mas eu vou pesquisar aqui, ó. Eu não achei a lista aqui, eu vi esses dias a lista aí que são 6 ou 7 jogadores voltando pro Inter. Então, se a gente olhar, eu não assisti, confesso que eu não assisti o início ontem da seleção brasileira. E eu volto a insistir que o grande problema no Brasil chama-se comentaristas. Enquanto o Brasil estava ganhando, o comentário era um. A hora que o Brasil perdeu, né? Então é isso que eu digo, a crônica brasileira, e quando eu falo a crônica brasileira, é aqueles formadores de opinião que são comentaristas de resultado. Gente, o nível técnico do time do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira, né? Aí eu pergunto a vocês, como eu perguntei ontem no outro programa, quem é o presidente mesmo da CBF? Não gravei o nome dele. Lembra quem é o nome? Não. Mas tu lembra dos antigos, né? Sim, estão tudo preso. Não, tudo bem, mas eu tô falando da questão de representatividade. E os que ainda podem, não podem sair. Os que estão aí não podem sair do Brasil. Não, eu não estou falando nisso agora, que foram presos agora. Eu falo bem antes lá, né? Quando tu tinha nomes fortes ali, era um cara que se impunha. Edinaldo Rodrigues. Perdão, Edinaldo. Desculpa te interromper, mas só para fazer uma correção, não é David, não é Michel, é o David. Que estava no São Paulo. O David. O David está no São Paulo. Eu falei Michel, porque eu confundi com aquele outro que veio da Inglaterra. O David. Então, assim, se eu tivesse um poder hoje, nunca vou ter, duas coisas que eu faria, em primeiro lugar. Acabava com o campeonato de ponto corrido no Brasil. Não é nossa história. Não, quer voltar no tempo. Tá bom, desculpa, continua. Mas nós não temos essa cultura. Olha os cabelos brancos dele. Olha, nós temos essa cultura. O Brasil sempre a cultura de teve uma final. Mas a gente já tem a Copa do Brasil com mata-mata. Não, mas é diferente, tá? Nunca tivemos essa cultura de campeonato. Nós copiamos da Europa aquilo que não é aproveitado no Brasil e não copiamos aquilo que é aproveitado. Tanto é verdade que a Conmebol inventou de fazer o que tem na Europa lá, que é uma final única, deu quase morte no Rio de Janeiro. Isso aí é para um mundo civilizado, que nós não chegamos ainda. Se tu faz uma em cada país, tu diminui em 60% isso. Então, é história. Outra coisa. Esse é um exemplo de isso aí é número. Que o não Inter funciona. e o Grêmio, depois que teve ponto corrido, nunca mais conseguiram ser campeão brasileiro. Mas daí o problema é do Inter. Não, mas eu acho. Porque a gente não tem essa cultura. Não tem essa cultura. Outra coisa, para ser ponto corrido, tem que ser uma coisa correta. Aí chega no final do campeonato, como agora, fica time com um jogo para trás. Traz benefício. Só vai jogar sabendo dos outros. Sim. Isso sim. E isso não tem necessidade, porque se tu tem um calendário organizado, tu vai saber já quando é que vai ter final da Libertadores, da Sul-Americana, a culpa não sei o quê. O campeonato é do jeito, da forma como a CBF. Aí a culpa é da CBF, Não, da forma como aplica o campeonato, entendeu? Não é do campeonato. O sistema de pontos corridos é ótimo para premiar realmente o melhor trabalho, o mais consistente. Mas esse exemplo aí. Tu ia achar justo, por exemplo, se o Inter vai que, né, por uma mágica, o Inter dissesse assim, se fosse aquele campeonato tradicional, classifica 8 e joga mata-mata, tu ia achar justo o Inter abandonar o Campeonato Brasileiro que nem fez? Se foi eliminado na semifinal, os caras se juntam e dizem assim, vamos agora ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai lá, classifica entre os 8, ganha 4 mata-mata, campeão brasileiro. Tu ia achar justo? O Grêmio, o campeonato inteiro ponteando entre os 4, o Inter vindo de trás, abandonou o campeonato, veio de trás, engata ali 4, 5 jogos. Que nem o Santos fez aquela vez, quando tinha Robinho e tal, montou um time no meio do campeonato, classificou entre os 8, ganhou do Corinthians na final, foi campeão. Eu não acho justo. Esse campeonato aí é a Copa do Brasil, aí sim. O time copeiro vai e ganha. Copa do Brasil é um mata-mata que começa desde sempre, claro. Mas aí, como tem todas as outras Copas de todos os outros países. O Roger comentou sobre os comentaristas que fazem e comentam jogos, mas vamos falar mais assim da seleção brasileira. Ele estava se referindo a isso. Eu, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão ontem que o Diniz não serve para a seleção brasileira. Para treinar a seleção brasileira não serve. Por quê? Porque a Copa do Mundo é um torneio, né? E o que ele fez ontem com a seleção brasileira, ele assassinou o time do Brasil nas suas substituições. E ele tem que entender que jogo de seleção é os melhores do outro lado. Os melhores. Ele faz aquelas substituições dele, põe um PP de lateral esquerdo, tira um zagueiro, põe um volante, mas isso é quando é jogo contra time, né? Que, né, você tem 3, 4 jogadores bons assim em cada time, mas numa seleção não, né? Então as substituições dele arrebentou com o time do Brasil.
Ele tirou o menino do Santos lá, que era o melhor jogador do Brasil, o pontinha direito lá, camisa 10 de seleção brasileira. O cara estava arrebentando com o jogo, ele tirou o jogador. Depois botou o PP da lateral esquerda, tirou o quarto zagueiro, se bem que não é um bom jogador mesmo, mas colocou. Aí a Colômbia subiu de produção, começou a trabalhar e acabou ganhando o jogo. Então, eu vejo que o Diniz, para a seleção brasileira, não tem jeito, né? O estilo de trabalho dele não fecha com jogo de seleção. Aí eu fico com o treinador de São Paulo. Ah, sim. Fico com o treinador de São Paulo. Por quê? Porque o treinador de São Paulo, ele é de ganhar torneio. O Dorival, né? Hã? O Dorival é de ganhar torneio, tanto que ele ganhou 2 Copas do Brasil. Copa do Brasil é um torneio, né? A Copa do Mundo é o outro torneio. E os dois times que ele ganhou, ele pegou na metade, né? Ele não pegou desde o início. Exatamente Flamengo isso. E São Paulo. Né? E os dois estavam mal. Boa colocação do OG. Ele pegou no meio do caminho, ajeitou e ganhou a Copa do Brasil. Então, para mim, ele é treinador para esse tipo de situação. Então, para mim, ele seria o treinador da seleção brasileira, né? Não tem que trazer esse italiano lá. Se esse italiano fosse bom, a Itália não estava fora da Copa do Mundo 2 vezes, né? Então, ontem eu achei pavoroso que esse cara fez com a seleção ontem. Vocês estão falando em Rede Globo aí, né? Pois a Rede Globo está fazendo uma campanha para o Renato ser o treinador do ano. Para treinar a seleção? Não, o treinador do ano. Por quê? Mais de uma vez já foi falado. É só acompanhar a Sport TV. Os caras estão dizendo que o trabalho do Renato está sendo um trabalho para ser o treinador do ano. Mas não ganhou nada. Mas se tem que ser o treinador do ano, então tem que ser o Vojvoda. Claro. Também acho. Que é um cara que pega um time médio. O Renato pegou um time da Série B, sem dinheiro, sem jogador, trouxe só do ano. Bem. Só tem o Luiz Soares, um dos maiores jogadores do planeta em atividade. Só. E o Luiz Soares está, inclusive, carregando financeiramente a Rede Globo, né? Por isso que a Rede Globo faz toda essa campanha. Quando que a Sport TV ia transmitir um jogo Argentina e Uruguai? Exatamente. E deu azar que o Luiz Soares não jogou. Eu não sei, até poderíamos colocar aqui quem são os 4 melhores treinadores para todos nós aqui desse ano no Brasil. Eu acho que o Dorival Júnior. Vojvoda. Vojvoda. O Renato, pelo que fez, eu concordo. Dá para ser um doce o Renato. E quem mais? O técnico os 2 técnicos, o Pedro Caixinha, do Bragantino, e o do Cuiabá, o técnico do Cuiabá. E ainda dá para colocar aquele material humano que ele tem lá, faz o time jogar. E mais o técnico do Juventude. Sim, o técnico do Juventude. Mas que o do Juventude é para nós, aqui interno, né? Não, mas mas onde ele pegou o time? Ele pegou o time, o time não ganhava de ninguém. Na zona? Globalizado, em termos de Brasil. Não, tudo certo. Não, mas então ele merecia uma menção honrosa, né? Porque tu pegou assim, pegou o Juventude não ganhava de ninguém. E agora o Juventude, além de ganhar, ganha mais fora de casa do que em casa, cara. Então o Bragantino seria o técnico Caixinha, né? O Caixinha, o Renato, o Dorival Júnior e o do Cuiabá, que eu não sei o nome. Vou olhar aqui o nome para fazer justiça. E desses 4 aí? Eu acho que por merecimento hoje vai ficar entre os 2, tá? Para decidir. O Vojvoda e o Caixinha. Se o Bragantino... Mas vai depender da campanha do Fortaleza daqui para frente. Mas assim, os dois... Mal. Pois é aí que derruba o treinador. Tá mal. Derruba o treinador. Tá mal. E só tem pedreira. Não. Porque se tu pensar na realidade aqui, o Renato com todos os seus defeitos, mas o Grêmio vem desde a 3ª rodada até agora entre os 4, né? 4 e 5. E olha o time do Grêmio. Sim, mas é que eu digo, se eu pegar aqui resultados do Grêmio há pouco tempo atrás... os caras declararam o Renato, perdeu o Grenal. Estão reciclando até hoje, o pessoal não quer o Renato. Fortaleza. Mas tu vê que o trabalho dele não é... Cara, foi um campeonato de absurdos, né? De absurdos. Antônio Oliveira, o técnico do Cuiabá, e o contrato dele só vai até agora, o final de 2023. Agora tu falou... Cuiabá? Eu vou fazer um parênteses aqui, Bica, que sempre me incomodou. Cada vez que eu vejo, tirando na época da visita placar, lá da DEC, que tinha aquela bola de ouro, bola de prata, que era um pouquinho mais justa, eu não tenho aqui, mas eu vou pesquisar. A seleção de campeonatos. Cara, sempre vão primar Flamengo e Corinthians.
Se o Inter é campeão, eles dão um jeito de botar 5, 6 do Flamengo. Se o Grêmio é campeão, 5, 6 do Flamengo e do Corinthians, tá? Porque quem manda é a nossa crônica do Rio e São Paulo. Isso é outra coisa que tem que mudar no Brasil. O dia que o Brasil se dá conta que o Brasil é muito maior que Rio e São Paulo, e infelizmente é verdade, e a gente fica muito incomodado. Qualquer jogadorzinho em Rio e São Paulo vão para a seleção. Qualquer. Nós tivemos o César Prates, que foi para a seleção, jogando no Fluminense, acho que foi no Flamengo. Não pegava aqui, time de lá no Inter aqui. Então, por isso que eu digo que nós temos que evoluir culturalmente. O Brasil é muito pobre e é por isso que dá assim, um monte de problema no futebol. Torcida invade, mata, agride, coisa e tal. Fico com o Robinho. Lá na Europa, se eu tomar 5 do Barcelona jogando para o Real Madrid, eu tomar 5 do Real Madrid e Barcelona, eu saio dali e vou para casa, porque tratado de jogo de futebol. As pessoas assistem. E isso aqui no Brasil se criou essa coisa, né? Se não vencer, se não ganhar. Volto a assistir, cara, o Inter fez 5 partidas fantásticas, 2 com o Fluminense, Atlético Mineiro, Grenal e Atlético Paranaense. Quem olhar só aquilo ali, o Cudê para a seleção brasileira. O time jogou bem, bonito, tocando a bola, chance de gol, não fez gol. O Grêmio vai jogando mal, e eu falei aqui contra o Bragantino, não é culpa do treinador, o cara erra gol na cara a cara, né? Começou a fazer gol. Botafogo jogava só naquele campo semissintético lá, que tinha 11. Estava 12 pontos na frente na virada, nunca alguém chegou nesse número de pontuação no primeiro turno. Está aí. Né? Palmeiras vinha encantando todo mundo, saiu o Dudu, o time desandou. Flamengo é uma briga de vaidades pessoais ali do Flamengo. Nós já elencamos aqui os treinadores. Eu vou fazer um desafio para vocês. Vamos tentar elencar aqui os melhores jogadores do Brasil e da América. Estão sendo aí colocados na América. Uma disputa, parece, pela votação, começou ontem, né? Começou ontem a votação, parece que já tem algum resultado preliminar. Estariam aí ponteando entre o Soares e o Cano. Quem vocês votariam se fossem chamados? Alan Patrick. Não, na América. Alan Patrick. Alan Patrick. E sem clubismo. De verdade mesmo. Eu acho que o Alan Patrick ele não figurou eu sei, não vai ser final e tal, não vai ser votado, mas eu acho que o melhor da América esse ano foi o Alan Patrick, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo não tendo chegado à final, eu ainda acho. Mais que o Soares e mais que o Cano. Eu fecharia contigo, mas já que não é possível, eu me encanto ao Cano, porque o Cano é um cara que se der 10 centímetros para ele faz gol. E o exemplo foi o jogo contra o Inter lá. Ele decosta pro gol, não domina uma bola, ele tem esse feeling. O Soares é bom jogador, faz gol, faz. Mas o Cano ele define em um espaço muito pequeno de campo. Mas eu entre esses dois aí eu vou contra ti, eu prefiro o Soares. Eu acho que o Soares, além de fazer muito gol, o Soares é uma liderança dentro de campo. Os caras jogam, correm por ele. Não tem comparação entre Soares e Cano. Soares é muito mais jogador. E o Cano é um grande jogador, faz gols, tudo, mas estava num time mais pronto, né? Um time mais pronto, o time do Fluminense chega com a bola mais fácil para fazer. Pode ver os gols do Cano ali, ela chega na frente, ele está batendo de primeira, ele tem a qualidade dele. Eu até coloco que ele deve ser naturalizado e ser o 9 da seleção brasileira. Agora estão naturalizando aí o Cristaldo para jogar no Paraguai. E exatamente, concordo contigo também, ele cria muita jogada. É uma diferença muito grande. Tanto é que, por exemplo, o Grêmio tem 2 situações. Um polo positivo muito forte e um polo negativo muito forte. E que deixa o time estremecido. Por exemplo, o polo positivo do Grêmio é o Soares na frente. Então, todo o time converge em direção a ele e, por isso, o Grêmio é o ataque mais positivo. Mas tem um polo negativo que atrapalha muito o Grêmio, que é o Grando. O Grando, ele põe uma perturbação no sistema defensivo muito grande, porque é um goleiro que não faz um milagre. E toda bola que vai lá é perigo de gol. Ele não sai do gol, isso é um problema para uma defesa, né? Tu já foi goleiro, sabe disso, o Tesses também. Quer dizer, ele não sai do gol, ele fica grudadinho lá e quando sai ele só faz bobagem. Então é um polo negativo muito grande do sistema defensivo do Grêmio. Por isso o Grêmio tem defesa de Z4. Mas tem na frente um polo que tu sabe, que dá alegria. Tu chegar num cara para jogar, sabendo que o cara te bota na cara do gol, que o cara faz o gol, tu tem outro astral para jogar. Sim. Tu sabe, tu te dedica. Agora, atrás é brincadeira, né?
E isso aí é que me tira eu de te colocar o Renato como melhor treinador do Brasil e de ter ele o ano que vem. Porque ele não corrigiu isso. Eles deveriam ter ficado com aquele goleiro que foi embora para o Bahia. Eu não lembro o nome dele agora, mas... Adriel. O cara é muito bom. O cara fechou o gol. Não tem como tu... deu problema, tu vai para... Bota dinheiro em cima do cara. Põe dinheiro em cima do cara. Se tu é bom de vestiário, tu segura. O Renato não foi bem de vestiário com esse cara. Não, mas para aí, nós estamos reclamando do cara. Chama os caras brincando aqui, ó. O cara é bom, cara. Vamos ficar com ele, vamos levando ele e tal. Porque o cara é muito bom goleiro. O Grêmio estava em outra situação com aquele goleiro. Esse goleiro aí, como tu disse, Tess, de motorista de Kombi. Eu sei que já vou encerrar o programa. Agora eu tive um sonho aqui agora, né? Imagina um time assim: Vila Sante, Alan Patrick, Ener Valência, Luiz Soares e Wanderson. Campeão brasileiro. Vamos juntar os dois times. Campeão do mundo, concordo contigo. Concordo contigo. Só tem eu ia ter um excelente caminho, o melhor criador que é o Alan Patrick, né? Um fazendo gol que é o Soares. De um lado, Ener Valência abastecendo, do outro, Wanderson. Como os caras queriam fazer em Santa Maria, juntar o Grenal, faz a dupla Grenal. Vou fazer o Grenal Futebol brasileiro, empresta. Então naturaliza o Soares, né, e o Vila Sante e bota na seleção. Mas eu acho que isso aí era uma coisa boa de fazer. Um ano faz um time ganhar, que é o Grêmio, outro ano faz o Inter, porque para meter com esses caras lá em cima, tu vê, o Flamengo disponibilizou 400 milhões para contratar. Já que a gente não pode fazer isso, quem sabe a gente fazia de novo. Que eles contratam errado, reeditava aquela jogo da seleção gaúcha com a seleção brasileira. Sim. Gente, imagina que a seleção gaúcha 3x3. Seleção gaúcha e seleção brasileira. Pessoal, com esse sonho do hoje nós vamos encerrando. Então, deixando um abraço. Até a próxima. Tchau. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica.